Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, o mundo todo está cheio do pecado. Mas o Senhor Deus nos chamou do meio deste mundo para nos salvar. E nos permitiu a sua oportunidade, a sua graça e a palavra e o poder do Espírito Santo para nos proteger e vivemos de forma adequada nesse último tempo. Nós agradecemos por toda essa graça. Nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a sua graça, estamos aprendendo a sua palavra. Estamos dentro desse rebanho santo do Senhor Deus em comunhão. Nesse tempo também nós cremos que o Senhor está no meio de nós, cuidando de cada um de nós. Que através da mão de misericórdia do Senhor, que o Senhor possa nos sustentar a cada momento mais. Nós ainda somos muito fracos, ainda não podemos viver como seus filhos adequados diante do Senhor. Que a graça da palavra do Senhor Deus todos os dias possa nos preencher, nos aperfeiçoar, para que nós possamos nos tornar em filhos que não passem vergonha diante do Senhor. As igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, todos os irmãos e irmãs no meio da dificuldade que estão guardando o seu evangelho, que através da palavra e do poder do Espírito Santo, o Senhor Deus possa estar junto conosco. Que não percam o coração maligno para as coisas vãs, que como filhos diante do Senhor Deus possamos evangelizar e testificar a sua palavra. Que assim possam realizar o trabalho de conduzir a sua palavra diante do Senhor e assim possam cumprir o seu imenso trabalho. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurá-los rapidamente. Aqueles que estiverem com as dificuldades, tribulações em seu coração, que através da graça, da palavra, do poder do Senhor Deus, possa sustentá-los, que possa conduzi-los diante do Senhor Deus. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer. Que o Senhor Deus possa nos ensinar quais o trabalho que nós devemos realizar, que possamos compreender através da sua palavra. Todo esse tempo nós dependemos do Senhor Deus e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다. 예수의
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 40 e 41, nós iremos ler. Atos, capítulo 2, versículo 40 e 41. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vamos ler até aqui. Então, pelo domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo sobre a vivência de um cristão que nasceu de novo. Nós nascemos no mundo, nós conhecemos a Deus, compreendemos a graça de Deus. E o nosso espírito foi salvo pelo Senhor e se tornou filho do Senhor Deus. E assim obtivemos a esperança de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Isso tudo está dentro do planejamento e da obra do Senhor. E esse é o objetivo de nós termos nascido neste mundo. E também é a maior bênção que nós recebemos, junto da felicidade que temos nessa terra. Eu também começo a pensar, se eu não tivesse recebido a salvação, o que teria acontecido comigo? Então, isso é uma coisa inimaginável. Mas nós todos que agora recebemos a salvação, como é que nós estamos vivendo o restante das nossas vidas como filhos adequados diante do Senhor Deus? É um trabalho muito importante a se pensar. É por isso que a vivência de um cristão que nasceu de novo, que recebeu a salvação, como é esta vida? Como é que ele deve viver? Está continuamente nos ensinando de forma bem detalhada. Dentro da Bíblia, para as pessoas que não receberam a salvação, tem várias palavras que ele permitiu como evidência. Então, como é que pode receber a salvação? O que é a graça da salvação do Senhor Deus já foi escrita de forma bem detalhada. E também sobre a vivência de um cristão que nasceu de novo também está muito bem explicado na Bíblia. Nós, como cristãos que nascemos diante do Senhor Deus, como é que nós devemos viver o restante das nossas vidas agora? Então, nós não devemos viver como as pessoas deste mundo antes da nossa salvação, viver sem a esperança, perder o coração para as coisas vãs deste mundo. Então, viver pelas coisas deste mundo, viver pelos desejos da nossa carne. Então, isso é algo que não pode acontecer. Então, é por isso que nós precisamos aprender através da palavra da Bíblia como é que nós devemos viver diante do Senhor Deus. Crer conforme a Bíblia, receber a salvação conforme a Bíblia e viver obedecendo conforme a Bíblia, para que assim possamos entrar no reino do Senhor Deus conforme a Bíblia. E isso precisa ser contínuo. Então, nós nascemos neste mundo através de homens, e como homens, nós não devemos viver como animais. Na Bíblia já disse que o homem foi criado de forma preciosa, mas quem não compreende vive como um animal. Então, é como um animal indo para um matadouro. Então, você nascer como um homem e viver como um animal para morrer como um animal, realmente isso acontece demais neste mundo. Nós temos nascido como homens, vivemos como homens, isso é algo muito importante. Mas nós precisamos dar um passo a mais. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos cristãos que receberam a salvação. Nós somos pessoas que temos a esperança de entrarmos no reino do Senhor Deus. A nossa esperança, o nosso sonho está nos céus, não está na terra. Fomos discernidos deste mundo. E é por isso, e como já foi pregado na semana passada, como na palavra de João, capítulo 15, versículo 19, realmente já não somos do mundo. Então nós somos escolhidos por Deus deste mundo. Então o Senhor já disse que nos escolheu. É por isso que, enquanto nós vivemos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo.
Nós somos pessoas que fomos escolhidos por Deus neste mundo para obtermos a vida eterna, para o reino do Senhor Deus. Nós somos escolhidos de forma preciosa e especial. Se olharmos na palavra de Gênesis, capítulo 11, antes, quando eles estavam construindo a Torre de Babel antes do dilúvio, não havia nenhum homem que buscasse a Deus. Todos partiram de Deus, todos se oporam a Deus. Por isso que eles imaginavam que podiam criar um mundo perfeito, incrível, sem a Deus. Mas o Senhor Deus escolheu um homem dentre todos aqueles homens dessa terra, um Abraão. Abraão foi um homem escolhido por Deus, para que toda a descendência de Abraão se torne um povo escolhido por Deus, o povo seleto de Deus, mas eles não conseguiram viver como o povo de Deus. Eles negaram ao Senhor Deus, foram contra o Senhor Deus. Conforme o prometido, o Senhor Deus enviou o Messias para eles, mas eles recusaram a Messias, eles crucificaram. Então isso é um grande erro. Um povo escolhido por Deus, ter desobedecido a palavra do Senhor Deus, e não tão somente, mas se opuseram a Deus. Você se opor a Deus. Isso é uma verdade que não faz nenhum sentido, mas eles o fizeram. Eles receberam o castigo do Senhor Deus por conta disso. É por isso que o Senhor, Ele permitiu a salvação do Senhor Jesus para as pessoas, para iniciar uma nova história. Então, para os cristãos que nasceram de novo, os filhos de Deus. É por isso que nós, quando recebemos a salvação, nós já nos tornamos em pessoas discernidas deste mundo. É algo lógico que devemos saber. Não é somente por palavras que dizemos que somos filhos de Deus. Não é só por palavras que dizemos que somos cristãos. Então, cristão não significa uma pessoa que frequenta uma igreja. Então, qualquer um que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então, uma pessoa que serve o Espírito de Cristo, aquele que após receber a salvação, agora Cristo habita dentro dele. Então, é por isso aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então, quem é cristão precisa viver como Cristo, porque Cristo habita nele. É por isso que em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já havia dito: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a minha vida é que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então esta é a verdade. Uma pessoa que nasceu de novo, esta palavra é verdadeira. Então é por isso que eu estou vivendo nessa carne ainda. Como em Jó capítulo 19 já havia dito, realmente essa casca que nós temos, esse externo. Então onde eu estou? Eu estou dentro dessa casca. Então aqui meu pé, minha mão, meu corpo, tudo isso, nós podemos chamá-lo de casa. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 12, também aparece uma expressão muito divertida. Então você vai envelhecendo e a janela que você olha para fora começa a se escurecer, os ouvidos também se escurecem quando você fica velho. Então até as pernas da casa, realmente as colunas irão se estremecer, a coluna se envergará, da mesma maneira como se envelhece uma pessoa. Então irá diminuir aqueles que roem o alimento, moem o alimento, da mesma maneira que esse aqui vai perdendo os dentes. E é por isso que toda a vida vai se tornar uma vaidade, tudo vai se perder o desejo em relação a este mundo. E assim o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus. Então é uma palavra realmente muito divertida. Então Lincoln, quando ele estava velho, segurando uma bengala andando no meio da rua, então uma pessoa disse para ele: senhor presidente, tudo bem com o senhor?
Ele disse, eu não sei se eu estou bem ou não, mas a minha casa está quase desmoronando, é por isso que eu estou segurando com essa coluna. Então realmente é verdadeiro. O corpo é a casa. Quem é o dono da casa? É o cristão que nasceu de novo, que é o espírito que está dentro de nós. Então, mas as pessoas acham que a carne é o todo. Então, quando a carne envelhece, adoece e morre, acaba. Ele não é nada além disso. Mas, se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 4, realmente a pessoa ela envelhece, cada momento mais ela vai se perdendo, mas o homem interior, cada momento, ele vai se renovando, que é o quê? O homem interior, é o espírito. Como em Isaías capítulo 40, todos aqueles que respeitam, adoram ao Senhor, eles subirão como as águias. Então, para um lugar tão alto irão voar. Realmente todos os dias irei para o Senhor. Então quer dizer que o homem interior, ele está a cada momento indo para a direção do Senhor Deus. Então cada momento irão subir diante do Senhor para o local mais e mais alto. Então é por isso que nós todos não nos desamparamos. Realmente uma pessoa que está adoecida, realmente se morrer, se ela for cristã, qual a preocupação? Ela vai para diante do Senhor Deus. Então é por isso que nós, que temos o homem interior dentro de nós, o Senhor que está vivo dentro de nós, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então é por isso que agora, realmente o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele entregou a sua vida por mim. Agora, através dessa fé de crer nesse Senhor, agora a minha vida dentro de mim, o Cristo se torna o dono. Conforme a vontade do Senhor. Então, conforme o ordenado do Senhor. É por isso que as falas não é cristão somente por fala, mas precisa ser como um cristão verdadeiro, não só por palavras, mas por obras. Precisa viver como filho de Deus. Certo? Em toda a ação, toda a vivência. Então é por isso que nós cristãos temos recebido a salvação. Realmente é somente frequentarmos a igreja ou não frequentarmos? Então claro que tem muitas pessoas que frequentam, são inúmeras pessoas que frequentam a igreja. Se nós olharmos aqui agora no século XXI, estamos no auge do cristianismo. Tem tantas igrejas, tantas denominações, tantos pastores, tantos irmãos e irmãs, tantos frequentadores, tantos cultos, cerimônias diferentes, incríveis. Mas, quem é o verdadeiro cristão? Quantos são? Esse é o problema. É por isso que no meio disso tudo, nós temos nos tornado em cristãos diante do Senhor Deus. É um milagre do milagre. Então nós precisamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então é por isso que nós todos realmente não é ser religioso, não significa ficar frequentando a igreja ou não frequentando. Nós somos filhos de Deus. Nós somos cristãos que nasceram de novo. Nós somos pessoas que iremos viver no reino do Senhor Deus. Então é por isso que nós somos pessoas que fomos discernidos, certo? É por isso que, conforme a palavra da semana passada, no 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, o Senhor disse, por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo. Então nós, cristãos, agora precisamos sair do meio das pessoas do mundo, precisamos ser discernidos. Então é por isso que quem são as pessoas que estão apartados deles? São os cristãos que receberam a salvação. É por isso que em grego nós dizemos que a igreja é eklésia. Então são as pessoas que foram discernidas. Então nós obtivemos a vida eterna, agora nós somos pessoas que podemos entrar no reino do Senhor Deus. Nós somos pessoas para servirmos ao Senhor Deus. Então é por isso que não pertencemos a este mundo. Nós somos pessoas escolhidas por Deus. Então é por isso que o Senhor Jesus, quando antes de ser crucificado, a oração prolongada que o Senhor Jesus fez de noite, ele disse, realmente não sejam do mundo, assim como eu também não sou do mundo, porque o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, mas porque são pessoas que foram escolhidas, é por isso que o mundo os odeia. Como na palavra de João capítulo 15, realmente já disse, se nós fôssemos do mundo, o mundo vos amaria.
Mas vós não sois do mundo. Vós fostes escolhidos por mim do mundo. É por isso que o mundo vos odeia. Vocês conseguem entender isso? Então não existe nenhuma pessoa que foi discernida deste mundo, realmente por conta própria. Nós estamos aqui louvando ao Senhor Deus, aprendendo a palavra, estamos em comunhão dentro da igreja. Mas quando sai da igreja, acaba esse tempo, eu vou igual para as pessoas do mundo, viver iguais a elas? Seja na hora de falar, na forma de agir. Então isso nós podemos dizer que é uma pessoa bipolar. Então não sabemos se é um pássaro, se é um rato, é um morcego. Então rato é um rato, mas parece que é um rato voador. Isso é esquisito, não é mesmo? Então não podemos ser assim. E é por isso nós cristãos realmente precisamos ter essa confiança. Eu sou filho de Deus, eu sou cristão. E esse papel de manifestar de que sou filho do Senhor Deus, eu preciso mostrar para o mundo. Porque nós não somos do mundo, nós somos escolhidos do mundo. Então nós não somos das trevas. Antes nós éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Então agora nós precisamos ser filhos da luz. Como é tão diferente a luz das trevas? Então é por isso, realmente nós todos precisamos pensar diante do Senhor Deus. Nós precisamos viver como filhos do Senhor Deus. Nós precisamos nos esforçar. Então é por isso que agora nós todos, realmente, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a palavra do Senhor Deus, não tem como. Então é por isso que nós todos realmente nascemos como crianças pequenas. Então, mas se nós olharmos assim, realmente uma criança é igual o cachorro. Ela faz cocô, faz xixi, fica pelada andando por ali. Ninguém sabe. Olha para a criança pequenininha comendo coisa no chão. Mas quando ela cresce, ela vai mudando. Ela se torna diferente do cachorro. Porque ela sabe a sua vergonha, sabe se vestir. Então sabe já realmente se cuidar na hora de ir para o banheiro. Então já sabe o que as pessoas gostam ou não gostam. Cada momento mais ele vai crescendo e ele vai mudando. Então é por isso que quando recebe a salvação e vai crescendo antes, parece que não tem nenhuma diferença. Então, mas dentro de Cristo Jesus, realmente quando nós vamos crescendo, quanto mais nós vamos crescendo, mais nós vamos mudando. E é necessário que mudemos. Isso é algo lógico. Então é por isso que passando 2 anos, 3 anos, 10 anos, ser iguais às pessoas do mundo. A única diferença das pessoas do mundo é que você frequenta uma igreja? Não pode ser assim. Então pode ser que você não tenha recebido a salvação de verdade. Ou mesmo que tenha recebido a salvação é um grande problema. Algo está muito errado nessa vida. Porque através da palavra, a sua fé precisa ser verificada. Como em 2 Coríntios capítulo 13, ele já disse para nós provarmos e confirmarmos se estamos na fé. Então é isso que é necessário ser feito. Mas na palavra de hoje, realmente nós iremos aprender como que a vida de um cristão, uma vida discernida, santa deste mundo, deve ser feita. É isso que eu quero pregar. Assim como na palavra que nós lemos hoje de Atos capítulo 2, o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E depois, passando 50 dias, o Espírito Santo ele veio ao mundo. E a palavra do Senhor Jesus foi pregada para todos os apóstolos, para todos os cristãos que ouviram essa palavra. E esses 120 cristãos, eles estavam todos realmente na casa de Marcos, realmente no sótão, e estavam todos ali orando durante esses 50 dias do Senhor Deus e esperando a chegada do Espírito Santo. Eles oraram e esperaram, perseveraram. Então é por isso que assim, quando não chegou o Pentecostes, o Espírito Santo chegou para eles. Então assim, realmente, ouviu-se um grande vento. Eles viram como se fosse um fogo, parecendo uma língua de fogo sobre a cabeça deles. Claro que isso aconteceu somente uma única vez. Então, um fogo parecendo uma língua ter estado em cima da cabeça das pessoas, quer dizer que a palavra do Senhor Deus ia ser pregada como fogo.
Porque o fogo, quando ele se espalha e ele queima até as montanhas, queima a própria cidade, da mesma forma, a palavra do Senhor Deus ia ser pregada fortemente. Então é por isso que nós realmente podemos dizer que esse é o trabalho do Espírito Santo. Então essas 120 pessoas realmente pregam o Evangelho de forma forte diante do Senhor Deus. E assim realmente Pedro pregou esta palavra. E a maioria dessas pessoas que ouviram esta palavra são os judeus. Então, para aguardarem o dia do Pentecostes, realmente muitos do povo de Israel haviam se reunido naquele tempo, mas eles ouviram o Evangelho, eles se assustaram com essas palavras. Realmente muitas palavras foram pregadas naquele tempo, mas se nós olharmos na palavra que nós lemos agora, em Atos capítulo 2, versículo 40, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. O que significa esta palavra? Então, nós temos recebido a salvação, nós somos pessoas que fomos discernidas, fomos resgatados deste mundo da tribulação. Então é por isso que agora, realmente nós todos, temos esse trabalho espiritual incrível diante do Senhor Deus. Então agora, olhando pelo Espírito, realmente nós somos povos escolhidos pelo Senhor Deus, mas olhar para os judeus que negaram o Senhor Jesus, que rejeitaram, os judeus que vão contra o Senhor, os judeus que mataram a Jesus enviado por Deus, o que vai acontecer? Então eles mataram o Filho unigênito do Senhor Deus, que foi enviado com um propósito especial. Então foi enviado com esse imenso propósito de salvá-los, mas eles foram e mataram o seu filho. Imaginem isso. Então o rei que tem um grande poder, ele olhando para aqueles que mataram o seu filho, será que ele vai ficar inquieto, parado? Não, o Senhor Deus, realmente todo-poderoso, que viu o seu filho unigênito ser morto, realmente com certeza ele precisa julgar de forma severa o povo de Israel. E antes disso existe um grande trabalho a ser feito, porque o Senhor Jesus, realmente que foi enviado, é o Messias, que lavou todos os pecados deste mundo. Ele fez o trabalho de salvar todo espírito, ele é o Senhor e o Salvador. E isso precisa se manifestar para muitos espíritos. E é por isso que o Senhor Deus precisa ter paciência agora. É por isso que no Pentecostes o Espírito Santo chegou. Assim, da mesma maneira, realmente nós somos salvos dessa geração maligna. Então é por isso que naquele tempo eles estavam dizendo o quê? Salvai-vos dessa geração perversa, que é o povo judeu daquele tempo. Porque o povo judeu naquele tempo, eles negaram o Senhor Jesus, que foi enviado para eles, e eles crucificaram. Então até o próprio rei, representante de Roma, ele havia dito que não, realmente não é, ele é justo. Mas eles foram para Pilatos e disseram, não, ele é o traidor, ele está indo contra Pilatos, matem-o, crucifiquem-o. E crucificaram o Senhor Jesus. Então pensem só, como é uma geração realmente corrupta, perversa desse jeito. Então essa geração perversa que precisa ser salva, você precisa ser discernido dessa perversidade. Então é por isso que o povo de Israel, realmente daquele meio, realmente o povo judeu estava no meio dessa perversidade. Então o Senhor Jesus ter sido crucificado, realmente todos aqueles judeus que crucificaram o Senhor Jesus estavam dentro de Jerusalém. E é por isso que esses judeus ouviram dos apóstolos que disseram, realmente vocês mataram a Cristo. E eles começaram a estar dizendo, uai, o Cristo que nós matamos, ele era o Jesus? Ah, mas esse Jesus, ele ressuscitou. E eles ouviram esta palavra. E eles tiveram seu coração realmente atribulado. E eles falaram, nossa, o que é que nós precisamos fazer? Então nós matamos a Cristo. E agora o que é que nós precisamos fazer? Então agora eles precisam se arrepender. Então arrependei-vos, para que possam compreender sobre o pecado que eles tiveram. Se arrepender do pecado. Então mesmo que não seja
realmente o judeu que crucificou o Senhor Jesus ali na hora, mas realmente como judeu ele precisa se arrepender de todos os seus pecados e voltar para o Senhor. Então realmente é se arrepender e consertar. Se nós olharmos para Judas Iscariotes, ele chorou por conta do seu pecado, mas ele cometeu suicídio. Chorar por conta do pecado, isso não é arrependimento. Se olharmos em Lucas capítulo 15, realmente o filho pródigo, ele havia partido da casa do seu pai e ele estava quase morrendo de fome. Depois de ter gastado todos os bens do pai, ele começou a chorar dizendo, nossa, eu irei morrer de fome e a casa do meu pai é rico. Se continuar chorando, isso não é arrependimento. É por isso que com coragem ele disse, agora retornarei para a casa do meu pai, porque meu pai irá me perdoar. E é por isso que ele se levantou e foi para o Senhor. Então, e o pai o aceitou, o pai o abraçou. Então, é por isso que você se arrepender e voltar para o pai, isso é arrependimento. Esse arrependimento que você faz é somente uma vez na vida. É um pecador imundo que merecia ir para o castigo eterno, ser salvo pelo Senhor Deus. Após receber a salvação, agora tem o arrependimento para entrar no reino do Senhor Deus. E agora todos realmente sejam batizados pela palavra do Senhor Deus. E é por isso que nós somos salvos dessa geração perversa dito pelo apóstolo Pedro. Realmente, ao mesmo tempo, recebemos a salvação do Espírito, mas também somos salvos dessa geração perversa deste mundo. Nós somos discernidos deste mundo perverso. E é por isso que no Antigo Testamento, se nós olharmos o povo de Israel, realmente eles receberam Moisés enviado por Deus, que os resgatou e os tirou da terra do Egito para levá-los para a terra de Canaã. E no meio desse processo, dentre todos os judeus, então haviam pessoas que estavam com realmente cargos, porque haviam os levitas, haviam a própria descendência direta de Arão, com os sacerdotes. Haviam os centuriões, os comandantes, os generais também. Mas todos eles se reuniram para ir contra Moisés. Então eles começaram a dizer, Moisés, por que somente você está ali alto? Só porque só o seu irmão é o sumo sacerdote, Arão? Se olharmos Coré, Datã e Abirão, e esses três eles se reuniram em grupos para irem contra Moisés, e eram 250 pessoas que se opuseram a Moisés naquele tempo. Então eles disseram, Moisés, Arão, por que vocês se tornaram maiores do que todos? E começaram a ir contra Arão e Moisés. Então é por isso que naquele tempo, conforme a palavra do Senhor Deus, realmente conforme Moisés já havia dito, disse para eles se apartarem do povo. Então Coré, Datã, Abirão, apartai-vos deles, porque assim eu irei realmente destruí-los por completo. Então é por isso que naquele tempo, todos aqueles que ouviram a palavra do Senhor apartaram-se deles. É por isso que Coré, Datã e Abirão, realmente que foram contra o Senhor, todos eles se rebelaram e o chão se abriu e o chão consumiu a todos eles e seus gados. Então o chão todo se abriu e todos eles, rebeldes e suas famílias, entraram debaixo da terra e o chão depois se fechou sobre eles. Enquanto vivos, eles entraram direto no abismo. Então, enquanto vivos, eles foram diretos para o inferno. Então, pensem bem. Pessoas que foram levados para o reino do Senhor Deus, arrebatados sem conhecerem a morte, foi Enoque e Elias, mas também tem pessoas que, enquanto vivas, foram para o inferno. Datã, Coré e Abirão. Pensem só, 250 pessoas realmente foram consumidas pelo Senhor. 120 que foram contra o Senhor também, caiu-se o fogo sobre eles e todos eles foram mortos. Então pensem só isso. E essas coisas horripilantes aconteceram no deserto. Se nós olharmos na palavra de Números, é por isso que o Senhor diz, apartai-vos deles,
E se não apartarem, realmente todos morrerão. Então, realmente, falar essa geração perversa é a mesma coisa. Então, você ter ido contra o Senhor Deus, todos aqueles que realmente foram contra o Senhor Deus, aqueles que realmente precisam ser salvos dessa geração perversa, significa você ser salvo espiritualmente, ser discernido deste mundo. Esses dois pontos que precisam ocorrer. Se nós olharmos para este mundo é perverso, este mundo cheio do pecado, longe do Senhor Deus, existe toda a desobediência, todo o pecado cheio neste mundo, se nós olharmos para as pessoas do mundo. Então, as pessoas não precisam de Deus. Então, você voltar para o Senhor Deus, não tem mais forças. Então, agora, no meio deste pecado, então, é por isso que realmente as pessoas são levadas pela essa correnteza do mundo e são levadas para o pecado. Então, é por isso que ele disse: salvai-vos desta geração perversa. O nosso espírito ser salvo não é simplesmente nosso espírito ir para o reino de Deus, mas também é para a nossa carne nessa vida possa ser discernida. Não pode separar o espírito e a carne. O nosso espírito, quando ele é salvo, salvai-vos desta geração perversa. Nós somos salvos da geração perversa. Isso ocorre de forma simultânea. Ambos ocorrem. É por isso que nós somos salvos dessa geração. Assim como na palavra de João, capítulo 15, 19. Realmente nós pertencemos a Deus e todo o restante do mundo pertence ao mundo, ao diabo. Então é por isso que as pessoas que receberam a salvação, agora eles pertencem ao Senhor Deus e o restante pertence ao diabo. Como é que vocês pensam sobre isso? Então não pertencem nem a Deus, não pertencem nem ao diabo. Tem as pessoas do meio? Não existem. Ou pertence a Deus ou pertence ao diabo. É somente um desses dois. Então é por isso que realmente nós sermos libertos do domínio do diabo. Efésios capítulo 2, realmente quando realmente o Senhor ele morreu nos pecados e delitos. Realmente antes nós vivíamos seguindo a vontade do príncipe da potestade do ar, seguindo a vontade da nossa carne, do nosso coração. É por isso que nós por natureza éramos filhos da ira. Mas o Senhor ele nos resgatou deste meio. Então é por isso que é onde o diabo ele trabalha, nessa geração perversa. Nós fomos discernidos deste meio. Nós nos tornamos em povos do Senhor Deus. E agora todo o restante do mundo está no perverso, no maligno. E é por isso, em João capítulo 17, quando o Senhor Jesus estava orando, também já disse, realmente, para que eu, como não sou do mundo, eles também não sejam do mundo. Então é por isso que, Senhor, eu não os peço para que os tire do mundo. Então, já que agora este mundo é maligno, perverso, então todos os santos agora eles precisam ir para diante do Senhor Deus? Não foi isso que o Senhor Jesus pediu. Então, realmente, eles vivem neste mundo, mas não pertencem a este mundo. Então, para que não caiam para este mundo, o Senhor pediu para que os preservasse deste mundo. Então, enquanto nós vemos este mundo cheio do pecado, então o Senhor ele orou para que nós não caiamos do pecado deste mundo. Então, em Mateus capítulo 16, o Senhor já ensinou como é que devem orar. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Assim seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Daí ele diz, livrai-nos do mal. Então, livrai-nos do mal significa o quê? Nos livrar do maligno, nos livrar do poder do diabo. É por isso que nós recebemos a salvação. Mas ainda quando a nossa fé era muito fraca, então pode ser que nós possamos ser utilizados pelo diabo. Então o diabo não consegue tomar a nossa salvação. Como em João capítulo 10, o Senhor já disse que Ele nos dá a vida, ninguém pode arrebatá-las da minha mão, realmente que jamais perecem. Então, é por isso que pelo sangue do Senhor, nós temos sido salvos. Os espíritos, as vidas que foram salvos pelo Senhor, estão na mão do Senhor Deus. Ninguém pode tomar das mãos do Pai. Está na mão do Senhor Jesus, na mão do Pai. Então, é por isso que a vida de um cristão está na mão do Senhor Jesus. Então realmente está dentro desse casulo
dessa proteção de Deus. É por isso que o diabo não pode tomar. Mas o diabo ele pode fazer o cristão fracassar na vida de fé. Então é por isso que precisamos orar diante do Senhor Deus. Então para que, realmente da mesma maneira, o Senhor Jesus tenha orado para nos proteger do maligno. Então Mateus capítulo 10, versículo 16 também, o Senhor quando ele criou a mente duplas entre seus discípulos e os mandou para evangelizar. Então o Senhor Jesus já havia dito, eu vos terei enviado, é o mesmo que enviar ovelhas para o meio dos lobos. Então o que acontece se você manda uma ovelha para o meio dos lobos? Realmente isso se torna comida, vai morrer. Então, mas é o mesmo que está mandando uma ovelha para os lobos. Então é uma palavra realmente bem horripilante, né? Porque pensa bem, como é que o Senhor está mandando uma ovelha para na frente do lobo, do leão? É trágico, vai morrer. Então, mas o Senhor Deus que protege nesse meio. É o Senhor Deus que protege nesse meio. Se o Senhor Deus não proteger, realmente nós nos tornamos em comida do diabo. Se olharmos em 1 Pedro, vamos procurar essa palavra, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler todos juntos, silenciosamente. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, se nós olharmos dessa maneira, realmente o Senhor ele disse para o quê? Resistir firmes na fé. Então isso quer dizer que é para estarmos acordados, sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão. Então o leão realmente está rugindo, buscando alguém para comer. Então um leão esfomeado, ele está procurando alguém para comer. Realmente, como que dá tanto medo? O que acontece se você mandar a ovelha para este meio? Então vai ser devorado, não é? Então, mas o Senhor Deus é o seu poder nos proteger daquele meio. Então é por isso que realmente o Senhor Deus ele nos protege do maligno. É por isso que o Senhor Deus realmente ele nos protege de todo o poder maligno. E é por isso que agora nós todos precisamos estar o quê? Sóbrios, vigiai, orar diante do Senhor Deus. Então da mesma maneira, porque realmente o Senhor ele nos protege desse leão. Se nós olharmos para as pessoas do mundo, elas estão dentro da barriga do diabo, é por isso que não precisa tragar. Porque já estão dentro da barriga do diabo, já são comida do diabo. Mas quem é que ele está buscando para tragar? Quem é que ele está buscando para devorar? Os salvos. Quando a nossa fé se enfraquece, quando nós partimos de Deus, nós somos levados pelo diabo. Então assim como Demas, que estava com o apóstolo Paulo para pregar o evangelho, ele acompanhava no trabalho do evangelho. Mas depois ele amou o mundo, abandonou a Paulo e foi para Tessalônica. Então, Tessalônica é uma cidade realmente muito mundana, ao meu ver. Realmente cheia de prostituição. Acredito que tinha realmente muitas coisas realmente sem valores. Mas realmente ele amou o mundo, é por isso que partiu para Tessalônica. Se nós olharmos para Ló, sobrinho de Abraão, como abandonou a Ló e foi para Sodoma e Gomorra. Então é por isso que realmente se Abraão não tivesse orado por ele, Ló e toda a sua família teriam morrido através do fogo, do fogo e enxofre. Mas eles conseguiram se socorrer por pouco para não morrerem. E é por isso que se nós olhamos, o Senhor Deus... Realmente, nós não devemos esquecer que este mundo é um lugar onde está cheio de leões querendo nos devorar. Leões esfomeados que estão bramando, buscando alguém para tragar. É por isso que nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos vigiar, nós precisamos resistir firmes na fé. E nós precisamos ir contra, resistir. Como que é isso? Nós precisamos o quê? Com o Senhor Deus, lutar contra o diabo e vencer.
Então, se nós olharmos o povo de Israel, que quando eles estavam no deserto durante 40 anos, entraram na terra de Canaã, eles viram 7 tribos de gigantes de Canaã, que estavam dominando aquela terra de Canaã. É por isso que o povo de Israel, eles se assustaram dizendo: nossa, se nós formos para lá, todos nós vamos morrer. Nós não podemos chegar perto deles, nós somos como gafanhotos. Então eles mesmos diziam isso. Mas Josué disse: não, eles são a nossa comida, nós vamos vencê-los. O Senhor Deus entregou para nós. É por isso que na palavra de Josué já disse que realmente o Senhor irá nos fornecer um grande país, porque um realmente ferirá 1000, então o Senhor Deus irá protegê-los. Então seja poderoso a nação inimiga, não importa, será que não vamos poder ganhar? Davi, um pastor de ovelhas, jovem, criança, naquele tempo ele matou Golias, o gigante. Então Davi é porque ele tinha um ótimo talento de xilingue, é por isso que matou a Golias, não? O que Davi havia dito? Então você luta com espada, arco, lança e escudo, mas eu realmente luto em nome do meu Deus. Então é por isso que com a pedra que foi atirada por Davi, Davi jogou a pedra, mas quem controla essa pedra? Foi o Senhor Deus que controlou para ir para a testa. E como é que Golias ia sobreviver? Não sobrevive, porque é Deus que luta por ele, é por isso que você pode vencer. Não importa quanto o diabo seja forte. É por isso que Martim Lutero também, naquele tempo. Então, realmente naquele tempo, alguém que era muito mais poderoso que o próprio imperador de Roma era o Papa. Se o Papa decidisse alguma coisa, até o próprio imperador ele era retirado do seu local. Então, o Papa realmente ele tem um grande poder, realmente sendo como o imperador da igreja, sendo como o pai da igreja. Então, se ele decidisse alguma coisa, simplesmente matava com a Inquisição. Então, mas quem que foi contra? Foi Martim Lutero. Então, ele era um padre da Igreja Católica. Então, se nós olharmos em Romanos capítulo 1, realmente ouvindo essa palavra que o justo se salvará, realmente o homem ele é salvo pela fé, pode se justificar pela fé, realmente ele percebeu que a Igreja Católica estava errada. E é por isso que ele foi contra as forças do Papa, contra as forças da Igreja Católica. É por isso que Martim Lutero, realmente ele já disse, vocês já leram o livro dele também? Então, a Igreja Católica realmente tiraram e o expulsaram do cargo de padre e mandaram uma carta realmente de advertência para ele. Mas ele pegou realmente toda essa declaração da Igreja Católica de advertência e queimou na frente de todo o povo. Então, de forma oficial, ele estava indo contra a igreja, estava declarando guerra. Então, realmente, o grande poder de Roma, da Igreja Católica, contra Martim Lutero. Como que será que ele teve esse coração? Porque Deus estava com ele. É por isso que ao lado de Papa, eles invocaram em Bruxelas, realmente antes na Alemanha, para ele ser julgado. E todos os seus colegas disseram: se você for, você vai morrer. Claro que se ele for para lá, ele vai morrer. Mas o que ele havia dito? Então ele disse: realmente, mesmo que meus inimigos sejam maiores do que essas telhas, realmente, o Senhor está comigo. E ele foi. Então é incrível o seu poder. E ele foi naquele tempo. Então o Papa não estava presente naquele tempo. Mas eu acredito que eram os cardeais. Os cardeais foram fazer a sentença. Todos os cardeais estavam assentados em volta de Martim Lutero. E disseram: Martim Lutero, tudo que tem falado, tudo que tem escrito, cancele. Então caiu esta ordem. Então é por isso que ele disse: tudo que eu tenho escrito, tudo que eu tenho falado, se refletido a palavra da Bíblia for algo, não for confirmado que eu escrevi coisas erradas fora da Bíblia, eu não irei apagar, não irei cancelar. É por isso que ele orou diante do Senhor Deus e disse: Senhor Deus, aqui estou. E ele começou a orar dizendo: me ajude.
E ele disse: eu não posso cancelar, retirar nenhuma palavra que tenho dito. E o que ele declarou naquele momento? Eles disseram: em alguns dias é para você sair dessa terra da Alemanha, dos germânicos. E é por isso que eles disseram: realmente qualquer um que agora matar a Martin Lutero não se torna pecado de homicídio. Então a igreja havia declarado que qualquer um pode matá-lo, que ele cometeu um pecado para a morte. Então quer dizer que isso não se torna homicídio. Depois que terminaram a sentença e estavam voltando, Martin Lutero desapareceu. O que será que aconteceu com ele? Só todos falaram: Martin Lutero morreu. Mas ele não havia morrido. Então, mas um barão na época, um barão ouviu no meio da rua, mandou os seus cavaleiros para proteger a Martin Lutero. E foi e sequestrou a Martin Lutero. Porque se deixasse ele na rua, ele com certeza iria morrer. Então é por isso. O guardou dentro de seu castelo, dentro do seu feudo, e deixou aprisionado dentro do calabouço. E deixou aprisionado ali. Por quê? Para protegê-lo. Então eu fui nesse calabouço onde Martin Lutero estava aprisionado. E é uma prisão bem pequena. Mas ali dentro ele traduziu a Bíblia tudo em alemão. E é por isso que realmente a Bíblia que estava escondida debaixo da sua cama, ele foi, traduziu tudo e fez com que todas as pessoas pudessem ler. Então, e Martin Lutero venceu, lutou contra a Papa e venceu, certo? Então, é por isso que se nós estivermos ao lado do Senhor Deus, o Senhor Deus estará conosco. Então vocês sabem sobre a guerra civil dos Estados Unidos, certo? Por que a guerra civil nos Estados Unidos aconteceu? Porque na parte do sul, eles tinham imensas plantações e haviam muitos escravos, e sem escravos eles não podiam manter os seus negócios. Mas ao norte, Abraham Lincoln, que era cristão, mas ele dizia: como que podem fazer as pessoas de escravos? Precisamos libertar os escravos. E é por isso que aconteceu a Guerra Civil Americana. Mas a parte sul era muito poderosa. E havia um general chamado Robert Edward Lee. Ele era um general muito, muito incrível na época. E os confederados, que eram do sul, começaram a invadir os Estados Unidos. É por isso que eles começaram a ficar em uma grande desvantagem. Começaram a perder a briga. E naquele tempo, se Abraham Lincoln tivesse perdido, até hoje, não sei se poderia ter mantido a escravatura. Não sei, mas Abraham Lincoln, ele se ajoelhou diante do Senhor e orou. E uma pessoa disse: Senhor presidente, não se preocupe, porque Deus está ao nosso lado. E Lincoln havia dito: quando nós estivermos ao lado de Deus, Deus estará do nosso lado. Não é que Deus está do nosso lado, nós precisamos estar ao lado de Deus para que Deus esteja ao nosso lado. Abraham Lincoln, que transformou a Casa Branca em uma casa de oração. Tem um livro desses que eu já li, é muito, muito bom. E uma vez, realmente, ele estava dormindo, alguém estava dormindo dentro da Casa Branca e ele começou a olhar alguém gemendo, ali um som estranho sussurrando, e ele foi andando e viu Abraham Lincoln, o presidente Lincoln ali no salão, realmente orando diante do Senhor Deus, sem dormir no meio da madrugada, pedindo ajuda a Deus. E assim, os Estados Unidos, a América do Norte, venceu a guerra. Então é por isso
Que realmente naquele tempo podia ser que os Estados Unidos se dividissem em dois, entre Estados Unidos e os Estados Confederados, mas ele conseguiu vencer. Bom, se nós estivermos ao lado de Deus, Deus estará ao nosso lado. Esta é a resposta de fé de Lincoln. Se Lincoln estiver ao lado de Deus, Deus dará a força para que ele possa vencer. Quando o povo de Israel estiver ao lado de Deus, Deus irá ajudá-los. É por isso que na palavra de Josué, capítulo 23, versículo 10, um só homem dentre vós perseguirá 1000. Então o Senhor Deus lutará por vós. Então Deus que peleja por vós. Então um homem dentre vós perseguirá 1000. Então será que é 1000? Pode ser até 10.000 que irá vencer. Porque quando você está ao lado de Deus, o Senhor Deus faz vencer. Se você não estiver ao lado de Deus, realmente os gentios iriam e destruiriam Israel. Com certeza iriam ser destruídos. Realmente mesmo que sejamos fracos. Como é que nós iremos lutar contra o diabo e vencer? O diabo ele é o ser mais poderoso logo depois de Deus. Ele é um ser incrível. Se olharmos em Apocalipse capítulo 15, realmente assim como Elias fez cair o fogo dos céus, realmente aquele que toma frente do anticristo, que é o falso profeta, ele fará cair fogo dos céus também. Ele irá criar realmente um ídolo e fará o ídolo falar. Então realmente como é incrível. Bom, mas naquele tempo o Senhor Deus ele já largou este mundo. Porque naquele tempo já acabou o tempo da salvação. É por isso que são os 3 anos e meio posteriores. É um momento onde o Senhor Deus permite para que o diabo ele possa governar sobre este mundo. É por isso que realmente toda essa terra vai passar para o domínio do diabo por completo. É por isso que seja na mão direita ou na testa que não receber o número 666 da besta, realmente será morto. Realmente, e todos aqueles que receberem esse número da besta, realmente irão para o inferno eterno. Então, realmente, como é que naquele tempo irá ser? Mas depois dos 3 anos e meio posteriores, realmente tão triste, nós podemos ver que quando os 144 mil judeus receberem a salvação, realmente a salvação dos gentios já terá acabado, com certeza, antes, e o tempo dos judeus da salvação também irá se encerrar ali. E assim, naquele momento, o Senhor Deus ele pega todo o diabo e todos aqueles que pertencem ao diabo irão mandar para a perdição eterna, que é o inferno, o juízo final. Então é por isso que quando nós olhamos para este mundo, realmente o diabo ele está governando, ele só não é visível aos nossos olhos. Se nós olharmos o jardim do Éden, realmente Adão e Eva quando foram criados pelo Senhor Deus também. Realmente era um paraíso na terra, mas ao ver do Senhor Deus não é um paraíso. No primeiro dia, o Senhor Deus ele criou a luz e disse que era boa. Ele criou no segundo dia a expansão dos céus. Realmente criou as nuvens, tinha as nuvens. Primeiro era toda uma mistura de água ou do firmamento da água e das nuvens. Mas o Senhor ele fez a divisão do firmamento. Sobre o firmamento eram as águas, que era a camada de água, e debaixo eram os mares. E depois essa camada que o Senhor Deus disse que é o firmamento é a atmosfera onde tem o mar. Mas ali não aparece a palavra do Senhor Deus dizendo que se agradou, viu que era bom. Será que alguém que estava escrevendo a Bíblia, ele cochilou e esqueceu de colocar e viu que Deus era bom? Não, todos os dias disse, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. E ele disse que no último dia realmente era muito bom. It's good, it's good, it's good. Mas no segundo dia, no good. Por que o Senhor ele disse que não gostou? Por que não aparece que gostou? Porque o Senhor não se agradou. Por que ele não se agradou? Se olhamos Efésios capítulo 2, versículo 2, o príncipe da potestade do ar dominou ali. Quer dizer que o diabo está ali. Com Efésios capítulo 6, realmente com todos os seus anjos malignos ali. O Senhor Deus soltou o diabo ali de propósito. Por quê? O homem foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, para que o Senhor Deus pudesse permitir o seu amor para o homem, permitiu a sua vida para os homens, realmente para que pudessem viver como filhos do Senhor Deus, para viverem a eternidade junto do Senhor Deus. Esse é o objetivo do Senhor Deus, ter salvo, ter criado um homem. Mas o objetivo de ter criado o anjo não é esse. Desde o início, o anjo foi criado para ser servo diante do Senhor Deus. Então, Lúcifer queria se tornar como o Senhor Deus, é por isso que ele foi expulso. Então, isso é o diabo.
Então esse Lúcifer, tudo que ele cobiçava, que queria tornar como o Senhor Deus, realmente imaginem só isso. Realmente é algo incrível, não é gigantesco ele querer tomar o Senhor Deus. O objetivo do Senhor Deus ele ter criado os anjos é para que eles pudessem servir ao Senhor Deus desde o início. Então o homem ter sido criado é para que pudessem servir a Deus. Então se o rei está assentado no lugar alto, quem é que senta aos lados? Os servos não podem sentar ao lado do rei. Senta a rainha ao lado do rei. Então o objetivo do Senhor Deus ter criado um homem é para que pudessem se tornar como o Senhor Deus. O anjo não tem como se tornar filho do Senhor Deus. Realmente, o anjo não tem como se tornar a noiva de Cristo. Nós podemos nos tornar em noivas de Cristo. Nós somos aqueles que recebem a glória junto com Cristo. Então é por isso que agora nós todos realmente vivemos junto do Senhor. Realmente, como a glória do Senhor Deus é incrível. Realmente, nós, para podermos sentar na glória do Senhor Deus, nós precisamos ter essa dignidade, essa autoridade para sentarmos junto com o Senhor Deus. Então, quais são as testes que tem? Realmente, um teste para se tornar como o Senhor Deus, você precisa vencer do teste do diabo. É por isso que o Senhor utilizou ao diabo para ele testar. Disse, vai lá e teste agora. Teste Adão, pode testar. E permitiu o teste. Adão não consegue enxergar, mas aos olhos do Senhor Deus, realmente o diabo foi para o Jardim do Éden e estava ali esperando. Para tentar, naquele tempo, precisa dar um tema, não é para tentar. Pensem bem, do que adianta simplesmente falar para tentar e deixar ali? Tem que ter um tema, certo? Então é por isso que todos os frutos do Jardim do Éden, realmente no tempo do Jardim do Éden, realmente naquele meio, realmente o fruto que, para conhecer o fruto do conhecimento do bem e do mal, naquele tempo todos eles realmente, se comerem daquele fruto, eles com certeza iriam morrer. Então realmente se eles obedecerem ao Senhor Deus, com certeza irão perder a vida. Então isso é a ordem do Senhor Deus, era claro. Então o Senhor Deus ele já diz que realmente para fazer 4 coisas para o Senhor Deus e 6 coisas para realmente respeitar diante do Senhor Deus e não fazer. Então da mesma maneira, se olharmos o mandamento do Senhor, no Jardim do Éden o Senhor ordenou para fazer tudo. Tudo ele podia fazer, só uma coisa que não era para poder fazer, que era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ali era o único mandamento que havia na terra no Jardim do Éden, para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se o Senhor ele disse para não comer, era só não comer. Mas realmente o diabo foi e disse, vai, come, você não vai morrer, pode comer. Com certeza você não vai morrer. Os seus olhos vão se abrir, você vai se tornar como o Senhor Deus, é por isso que Deus está preocupado. Realmente vocês precisam se tornar como Deus, não sejam assim. Então pensem bem, será que realmente só de você ter poder você se satisfaz? Só porque você tem poder você consegue realmente se tornar incrível? Não tem como ser assim. Realmente existe um espírito que foi criado pelo Senhor Deus. Esse espírito realmente, ele não se satisfaz enquanto não se tornar como o Senhor Deus. Mas no momento que ele disse, você vai se tornar como Deus, então ele começou a imaginar, nossa, vai ser excelente se eu me tornar como o Senhor Deus. Então é por isso que eles fracassaram no teste do Senhor Deus. Então o Senhor Deus já disse para não comer. O diabo disse para come. E se ouvir a palavra do diabo, ele vai morrer. Então, o diabo é aquele que desobedeceu a palavra do Senhor Deus, é por isso que morreu. Então imaginem só. Realmente como o diabo ele tem uma grande ódio, raiva e cobiça desses homens que foram criados conforme a imagem do Senhor Deus. É por isso que ele quis tentar. E o diabo tentou e eles foram e perderam. Adão foi derrubado nesse primeiro teste que o diabo deu. Então esse é o problema. E é por isso que no Jardim do Éden, onde havia a árvore da vida, o Senhor Deus ele colocou os seus querubins com espadas flamejantes. Então realmente espadas de fogo flamejantes que ficam girando. Então se aqui é a árvore da vida, pense em espadas flamejantes com os querubins, eles ficam ali rondando e protegendo. E as espadas de fogo ficam girando em torno da árvore. São espadas de fogo que rodam em torno da árvore da vida, para que não possam comer, porque se tentarem comer, morrerem.
É por isso que o Senhor protegeu a árvore da vida. Em Gênesis capítulo 3 aparece essa palavra. Então por que existem palavras assim? Porque o homem que comete o pecado realmente não pode comer do fruto da vida. Porque se no momento de comer do fruto da vida, pode se tornar como um Senhor Deus. Então o que é que precisa ser feito agora? Simplesmente acaba assim? Não acaba. Realmente o homem, por ter desobedecido diante do Senhor Deus, esse imenso pecado, por ter provado da sua desobediência, ele se arrepende do seu pecado, conforme o Senhor Jesus, ele pode obter a vida eterna. Porque o Senhor Jesus, um homem que não tem pecado, que veio ao mundo, sabem essa espada flamejante que está girando? O Senhor Jesus, pela sua morte, ele colheu esse fruto da vida e nos deu. Entenderam? O Senhor Jesus não tem pecado. Então realmente pensem bem. Nós realmente somos pessoas que iríamos morrer, mas o Senhor Jesus, que não tem pecado, venceu essa espada flamejante para colher esse fruto por nós. Então por que eu estou pregando esta palavra para vocês? Porque é um tema muito importante. Então essas palavras não estão em nenhum outro livro do mundo. Ouçam muito bem. É verdade. Então, as pessoas não conseguem saber. As pessoas ficam falando. Quando eu pergunto por que o Senhor ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, as pessoas ficam falando, nossa, por que será? E não sabem responder. Existe a resposta, é porque você não sabe a resposta. Então no primeiro teste, Adão foi derrubado. E o Senhor Jesus, para remir todos esses pecados, para recuperar essa vida, o Senhor Jesus diz, eu sou o pão da vida. Realmente, quem comer desse pão, realmente pode ser salvo. Então, mas o diabo ele diz, não pode comer. Agora o Senhor ele trouxe o fruto da vida e está dizendo, comam desse fruto da vida, está dando o pão da vida. Mas o diabo ele fala o quê? Não come, não pode. Frequentar a igreja você pode, mas não nasce de novo. É só frequentar a igreja. Frequentar a igreja é ótimo, porque você certamente não vai morrer. Então, certamente você não vai morrer. Então, o Senhor ele já disse que no dia em que dela comer, realmente não tem como viver, realmente morrerá. Mas realmente se você não receber a salvação agora, você não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Mas as pessoas do mundo não têm interesse. Só pensam que é só frequentar a igreja se esforçando. Desde o início o Senhor Deus ele já criou o homem e predestinou. Não, é tudo mentira. Quem é que criou uma mentira dessas? Tá, agora todo domingo vamos sentar naquela igreja que diz, você já foi escolhido por Deus, não se preocupem e podemos viver do jeito que queremos? Não é assim. Este mundo é do diabo. Nós não enxergamos com os nossos olhos. Mas se nós olharmos, por exemplo, para Adão não conseguia ver o diabo no jardim do Éden, mas realmente o diabo ele veio para levar todos para o inferno. Se ele soubesse disso, ele não teria sido enganado pelo diabo. Não é visível aos nossos olhos, mas se olharmos para o mundo é do diabo. Nós já vimos que ele é o rei deste mundo, ele é o príncipe da potestade no ar. Então é por isso, realmente nós todos agora estamos indo conforme a vontade do diabo enquanto estamos vivendo neste mundo. Uma pessoa que recebeu a salvação, por que ele foi salvo? Para que possa ser salvo desta geração perversa, para que possa ser discernido dessa geração perversa. Então, o objetivo de nos ter salvo é esse. Então, o reino dos céus é um lugar onde nós podemos ser discernidos deste mundo para a eternidade. Realmente, o povo do Senhor Deus, ele vai para a eternidade junto do Senhor Deus. Então, uma pessoa que está suja, ele continua sendo suja. Uma pessoa que pratica a maldade, continua a maldade. Realmente, quem é santo, continua sendo santo, porque vai chegar o seu tempo. Então, é por isso que nós olhamos nesse último tempo. Realmente, as coisas malignas, realmente, cada momento mais eles vão para o ápice da malignidade. E uma pessoa que se tornou santo, ele cada momento vai se tornando mais santo para entrar no reino do Senhor Deus. Somente existem esses dois grupos. E como é que vocês querem fazer? Simplesmente vão dizer, eu recebi a salvação, agora todo dia eu venho para a igreja, parece que recebi a salvação, e se vou para o mundo, parece que eu sou a pessoa do mundo. Vai ser assim? Como é que pode ser assim? Não tem como. Nós sermos cristãos só definem estar frequentando a igreja ou não? É o diabo que fala uma coisa dessas. Mesmo que você frequente a igreja. Vai lá, pode beber uma, vai. Mesmo que você esteja dentro do Senhor. Realmente, na Bíblia fala para não fumar? Não tem, pode fumar. Vai lá, pode fumar uma.
Vive ali só no suficiente. Do que adianta? É só ir ali sentar no último lugar dos céus. Então, de forma tão realmente minuciosa, sutil. Realmente, mesmo que cremos no Senhor Jesus, o homem interior, o homem antigo, o velho homem está dentro de nós ainda, nos enganando continuamente. Você querer viver como um bom homem é difícil, mesmo você determinando é difícil. Você querer viver realmente sem pecar é muito difícil, porque logo você vai e peca de novo. Então, pessoal, nós realmente estamos perto do Senhor Deus. Nós estamos realmente nos preocupando para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus. Se nós não recebemos esse cuidado, a proteção do Senhor Deus, sem nós sabemos também, nós iremos para o inferno. O corpo está assentado aqui, mas o coração indo para o inferno. Será que isso é cristão? Não é. Precisa ser discernido. E é por isso, vamos sobre a palavra de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 7. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. O Senhor Deus, Ele tem nos chamado. Realmente é para nos salvar. Ele tem nos chamado é para nos salvar, não para a imundícia. Não é para vivermos ali na base do suficiente e dizemos, viver pecando está tudo bem. Não. É para a santificação. É para participarmos da santificação do Senhor Deus. A santificação é ser discernido do pecado. Então nós somos um povo santo. Você ser santo quer dizer que você está num rebanho discernido do Senhor Deus. Não é viver ali no suficiente dizer, posso viver assim. Não é isso. Se nós errarmos, nós afundamos neste mundo. Então, pela boca, na hora de orar, todos falam, ai meu Deus, Senhor Deus, que seja santificado o seu nome, e vive, parece que vive pelo Senhor Deus, mas quando vai para o mundo, não é assim. O amém, a oração não se encerra com o amém. Precisa ir para as obras, para se manifestar. Então, santificado seja o vosso nome. Por que oram dessa maneira? Somente pela boca você diz, santificado seja o vosso nome, e você vive do jeito que você quer? É desse jeito? Se nós olharmos para a nossa vida, realmente nós precisamos santificar ao Senhor Deus com as nossas vidas. Realmente, se nós erramos, o nome do Senhor Deus realmente está sendo sujo, nós precisamos saber disso. Então, da mesma maneira, vamos pensar diante do Senhor Deus. Realmente, alguém que foi para a prisão, eles vão falar, nossa, ele é filho de quem para estar sendo preso desse jeito? Nossa, ele não é o filho do rei. Olha só isso, olhando para o filho, dá para saber como o pai deve ser. Então, ele está sujando o nome dos pais. Certo? Então é por isso que realmente como é incrível. Realmente nós somos filhos do Senhor Deus. Realmente como é incrível você ser filho de Deus. Então nós somos noivas do Senhor. Nós precisamos ser limpos diante do Senhor Deus. Então é por isso. Realmente, se nós olharmos para a igreja de Tessalônica, realmente era uma cidade toda cheia de pecados. Se nós olharmos no capítulo 4, versículo 3, fala, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, para o que? Largar abstenhar dessa fornicação.
Cada um tem o seu vaso e na santificação em honra. Se olharmos a igreja de Tessalônica, eles ficavam numa cidade onde toda a cultura era bem desenvolvida, realmente tudo era muito bem desenvolvido. Então, realmente toda a ciência era muito bem desenvolvida, porque tudo era muito livre nessa terra. Então, mas qual era o maior pecado naquele tempo? Era o pecado da fornicação. Então o Senhor ele disse para nós abandonarmos essa fornicação, não é para buscarmos a fornicação. Então o que o Senhor Deus ele odeia é o pecado da fornicação. É por isso que os cristãos precisam ser discernidos ali. Não é para sem os outros saberem, eu vou ali, tento me esconder e vou pecando de pouquinho em pouquinho. Deus sabe de tudo. Realmente todo o pecado. Realmente vai se manifestando para fora do corpo e por dentro ele suja toda essa personalidade, toda essa característica do homem. Não pode ser assim. Então é por isso que vamos procurar 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Versículo 14 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então o Senhor ele está dizendo, como filhos obedientes, como filhos que obedecem à palavra do Senhor Deus, nós devemos nos tornar. Então não é somente ser como filho, nós precisamos viver como filhos dignos. Então como filhos que obedecem ao Senhor Deus. Realmente nós não é para buscarmos essa concupiscência que antes nós havíamos em nossa ignorância. Não é para buscar esse desejo dessa carne. Então é por isso que antes, quando não conhecíamos o Senhor Deus, nós vivíamos seguindo a vontade dessa carne, de pouco em pouco, fazendo coisas ruins, certo? Mas agora não é para ser assim. Agora, realmente nós precisamos olhar para aquele que nos salvou, o que nos chamou. É por isso que nós precisamos ser santos, porque eu sou santo. Nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, porque Deus é o nosso Pai. O filho precisa se tornar como o pai, ele precisa se parecer com o pai. Cada momento mais precisa santificar como o pai. Versículo 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor Deus Pai, como é santo, nós precisamos nos tornar santos. Então é por isso que nós precisamos ser discernidos deste meio. Então, realmente, vocês acham que vocês são discernidos quando viverem do seu próprio jeito? Não é. Realmente nós, quando somos discernidos deste mundo, o Senhor Deus ele está junto conosco. Realmente Ele está junto conosco. Então é por isso, realmente nós precisamos viver diante do Senhor Deus. E nós precisamos dizer, Senhor, por favor, me ajude. Enquanto eu vivo no pecado e eu pedir a glória, a bênção de Deus, será que Ele vai me abençoar? Não, jamais. Não tem como. O apóstolo Paulo já disse para Timóteo. Timóteo era um jovem na época. E o apóstolo Paulo chamou Timóteo de o quê? O seu acompanhante. Mas disse para ele realmente se afastar dessa concupiscência. Porque ele olhou para Timóteo. E Timóteo, realmente desde o início, realmente ele aprendeu a palavra do Senhor. Realmente Timóteo ele aprendeu a palavra, foi discernido. E ele fazia o trabalho de ajudar o apóstolo Paulo. E ele se tornou um grande pregador. Mas Paulo tinha uma grande preocupação, porque Timóteo ainda era jovem na época. E podia ser que ele pudesse ser tentado pelas concupiscências deste mundo. Então ele disse realmente, trate as jovens mulheres como irmãs. Então vamos pensar, realmente um evangelista, realmente que é casado, ele olhou para uma irmã da igreja muito bonita, e ele foi lá e se
confessou para ela, dizendo: Nossa, irmã, estou olhando para você e você parece uma mulher agora aos meus olhos. Claro, mulher você vai ver como mulher, você vai ver ela como. Então está cheio de besteira, né? Então não sai nada de bom disso. É para fazer o que então? Então isso não é perdoado. Então só de falar uma coisa errada se acaba ali. Então, pessoal, realmente esses desejos dessa geração, realmente essa fornicação, os jovens são muito fracos em fornicação, na prostituição. Se não pegar com uma espada e cortar, você não sabe quando você é derrubado. Precisa estar acordado. É por isso que precisam fugir da perversidade da mocidade. Por quê? Por que precisa se afastar dessa fornicação? Porque é um pecado muito grande. Precisa tomar cuidado. Realmente 2 jovens, um homem e uma mulher que não se casaram ainda, estão ali na igreja, em comunhão, se aproximando. E eles se encontraram, uma pessoa que precisa se casar com ele e se casar, isso é muito bom. Mas eles secretamente, eles se encontrarem, namorarem e ficarem se encontrando de noite ou viajarem juntos. Isso, você caiu na tentação do diabo por completo. Você precisa fugir desse lugar, precisa fugir dessa tentação. Você é derrubado sem você perceber. Por que precisa fugir realmente dessa fornicação? Porque é um grande pecado. Porque se você não percebe, você mesmo é derrubado por conta desse pecado. Então isso é acabar com a vida. Então por conta desses problemas de fornicação, esses problemas de problemas sexuais, olhem só, até próprios ministros, políticos, eles são derrubados dos seus cargos. Quem que defende, quem é que perdoa esse tipo de pessoas? Nem no mundo não perdoam. Então, eles mesmos fazem a mesma coisa, mas não perdoam os próximos. Porque é algo muito ruim. Todos sabem que é algo horrível, horripilante a se fazer. Então, aqueles que fazem um pecado imenso, tão grande, não pode ser aceito como um líder da nação. Jamais. Então, olhem só. Então, é por isso que ao ver do Senhor Deus, realmente o Senhor Deus ele já disse, realmente sedes vós santos, como eu também sou santo. O Senhor Deus ele pede a nossa santidade. Então é por isso que nós, que temos o Senhor Deus Pai, que é o nosso Pai Santo, é por isso que em toda a nossa maneira de viver, precisamos ser santos. Precisamos ser santo em toda a nossa maneira de viver. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Capítulo 2. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É por isso que se olhamos aqui, realmente nós somos pessoas que olhamos para o mundo, somos reprovados, mas diante do Senhor Deus nós somos uma pedra viva, eleita e preciosa. Se olharmos para os religiosos, o povo de Israel, os sacerdotes, eles negaram o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus que foi escolhido por Deus, que morreu na cruz, ele é a pedra viva, ele é a pedra realmente da base, a pedra angular que faz toda a base da casa, do fundamento. Então é por isso que nós todos também, realmente agora estamos diante do Senhor Deus, nós também como pedras vivas, realmente enquanto nós estamos olhando para as pessoas do mundo, podemos ser realmente reprovados pelas pessoas do mundo, mas nós temos medo das pessoas do mundo? Vocês se esforçam para serem admitidos pelas pessoas do mundo? Vocês querem se esforçar assim? Não, o cristão precisa ter coragem e viver de forma clara. Não precisa ter medo, porque é filho de Deus. Não pode esquecer dessa dignidade como filho de Deus. Então é por isso. É por isso que nós todos, realmente agora, nós precisamos ser edificados como uma casa espiritual, sacerdócio santo. Nós somos uma pedra viva como Cristo, não somos mais uma pedra morta. Nós precisamos ser edificados em casa espiritual. E a pedra viva se une com pedra viva e assim forma uma casa.
Então, uma casa espiritual. Então, a casa do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente, de cada momento vai se tornando o templo do Senhor Deus. Então, assim, realmente vai se formando na casa agradável diante do Senhor Deus. É por isso que, para assim, possam oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, realmente, o sacerdócio santo. O sacerdote era santo. Se nós olharmos no povo de Israel, o sacerdote, somente as pessoas especiais podiam se tornar sacerdotes. Mas no tempo do Senhor Jesus, se olharmos para os sacerdotes do povo de Israel, todos eles eram falsos. O próprio sumo sacerdote, ele já havia determinado em matar o Senhor Jesus. Não é por isso que agora nós todos realmente estamos ali para darmos o sacrifício santo diante do Senhor Deus. Nós somos sacerdotes para fazer sacrifícios espirituais diante do Senhor Deus. E para sermos sacerdotes santos, precisamos nos santificar. De pouquinho em pouquinho eu vou pecando. E posso ser assim? Não posso. Como em 1 Pedro realmente já havia dito, realmente nós todos somos povo escolhido pelo Senhor Deus. Nós somos o que? O povo santo e escolhidos para o Senhor Deus. Então, alguns falam, nossa, pastor, você que é o sacerdote. Nós não somos. Não. Todos aqueles que receberam a salvação são sacerdotes de Deus. São sacerdotes que estão dando sacrifícios espirituais diante do Senhor Deus. Sabiam disso? É por isso que vamos trocar somente mais uma palavra da Bíblia. Vamos trocar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós olharmos em Romanos capítulo 12, ele está dizendo, irmãos, ele está dizendo para aqueles que receberam a salvação. Então ele está dizendo, realmente eu rogo, realmente eu peço para todos vocês, pela compaixão de Deus. Isso quer dizer o quê? Ouçam a minha palavra, por favor. Nós somos pessoas que recebemos a salvação e recebemos a compaixão de Deus. Então, uma pessoa que recebeu a piedade de Deus. E é por isso que recebemos essa piedade do Senhor Deus. Da mesma maneira, agora nós somos fortificados nessa compaixão de Deus. Logo precisamos ouvir a palavra de Paulo, que apresentei os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, com este corpo, nós precisamos dar essa vivência, esse sacrifício vivo para o Senhor Deus. Então, esse sacrifício para dar diante do Senhor Deus, não tenho nada para ofertar a não ser essa carne. Então, se nós olharmos uma pessoa que ela vive durante um mês inteiro do jeito que ela quer, aí chega no domingo ela fala, nossa, já deu domingo, agora vou para a igreja. E vai para a igreja, procura roupa limpa para vestir. Vai, pega o seu inário, a sua Bíblia. Então ele diz, Senhor, receba o sacrifício vivo. É engraçado, não é? Então eu, quando frequentava a igreja antes, o pastor era assim. Fala, vamos iniciar o culto todos juntos. Então o culto é para fazer com a honestidade e felicidade diante do Senhor Deus. E o coração começa a bater. Aí fala, meu Deus, a vibração que você vai sentindo no peito. É muito engraçado uma coisa dessas. Então você pegar esse corpo e se mostrar como se fosse santo diante do Senhor. Isso é sacrifício vivo? Você está zombando de Deus? Então um sacrifício que era dado no Antigo Testamento era sem mácula, sem defeitos. Mas se olharmos em Malaquias, eles traziam com defeitos, traziam realmente doentes, aleijados. Como que pode ser assim? Realmente o nosso pensamento, a nossa vivência, tudo isso é como um aleijado, adoecido, cheio de máculas, cheio de defeitos. Queremos entregar, ofertar a Deus? Pensem bem, pode dar quanto que for. Deus não vai receber. Deus recebe
a oferta que é santa, sem defeito. Então é por isso que agora, nós todos, dessa vez, precisamos fazer essa oferta viva diante do Senhor, sacrifício agradável diante do Senhor Deus. Porque realmente é sacrifício espiritual agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional. Então, quando nós falamos culto é iniciar e terminar, é a hora do culto, não é? Não é assim. Quando nós recebemos a salvação, agora nosso corpo já não é nosso, é do Senhor Jesus. A forma que eu ajo, a forma que eu penso, a forma que eu falo, todas as coisas que eu faço com esse corpo é um sacrifício vivo que agrade a Deus. Seja na minha vida, seja no trabalho, seja na escola, onde quer que eu esteja, toda a minha forma de agir, falar, tudo precisa se tornar um grande agradecimento diante do Senhor Deus, um sacrifício espiritual agradável diante do Senhor Deus, é o culto racional para Deus. O culto jamais se encerra. Dentro da vida profissional também. Não é para fazer como se fizesse para com os homens, é para fazer como se fizesse para com Deus. Nós todos precisamos mostrar para todas as pessoas e não devemos esquecer dessa dignidade de que somos filhos do Senhor Deus. Então é por isso que agora nós todos, realmente nós somos filhos do Senhor Deus. Então nós todos, como filhos do Senhor Deus, em todas as coisas, para agradar ao Senhor Deus, nós precisamos fazer esse sacrifício espiritual agradável a Deus, o culto racional. E para isso, nós não podemos nos parecer, não podemos imitar esta geração. O que é essa geração perversa? A geração maligna, perversa, cheia do pecado. Não podemos nos parecer, contaminar com este mundo. Jamais podemos ser conformados com este mundo. Então quer dizer que cada momento mais, se nós olharmos para este mundo, realmente você vai se parecendo rapidinho com as coisas ruins. Então realmente todo mundo tem um clima, tem a moda que parece que você está ficando para trás se você não seguir. Mas não deve ser assim. Você precisa ter o quê? Ter a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é para se parecer com este mundo. Precisa renovar o coração, para experimentar a mudança da vida. Então é por isso que nós aprendemos a palavra do Senhor Deus e continuamente nós precisamos viver diante do Senhor Deus. Nós precisamos nos parecer diante do Senhor Deus. Não podemos nos parecer com coisas ruins, entenderam? Então é por isso que agora, realmente, se nós olharmos, você vir para a igreja no domingo, vai e volta, isso é vida de fé? Não é! Até quando que você vai viver desse jeito? O dia do retorno do Senhor Deus está muito próximo. Precisa renovar o seu corpo, para ser mudado, transformado, para que assim possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade santa de Deus? Qual é a agradável, a boa, perfeita vontade de Deus possa ser discernida. Ter uma vivência de viver dessa maneira. Esta é a vida, este é o culto racional, esta é a oferta do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por isso que nós somos os sacerdotes. Somos sacerdotes para darmos esse sacrifício agradável a Deus. Porque o Senhor Deus está olhando para nós. Toda a nossa fala, a nossa ação, o mundo nos vê. É para nós agradarmos a Deus. O Senhor Deus está olhando para o nosso coração também. Ele olha para nossas falas, para as nossas ações também. Então, como é que eu vou agradar a Deus? Nós precisamos continuamente pensar nisso. Então, isso é um culto racional diante do Senhor Deus. Então, é por isso que agora nós vivemos uma vida discernida diante do Senhor. Então, a vida do cristão. Realmente não é uma vida fácil. Realmente, cada momento nós iremos aprender ainda. Mas nós somos pessoas que fomos discernidos e precisamos viver uma vida discernida deste mundo. Vivemos este mundo, mas não somos do mundo. Então nós somos pessoas que iremos viver no reino do Senhor Deus. E estamos treinando neste mundo em como que viveremos no reino do Senhor Deus. Então leiam a Bíblia esforçadamente. Orem esforçadamente. Realmente tentem praticar a palavra do Senhor Deus esforçadamente. Vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos chamado no meio de tantas pessoas deste mundo para sermos salvos e para sermos dignos diante do Senhor Deus. Senhor, todo o nosso coração, toda a nossa vivência, que nós todos possamos ser conduzidos pelo Senhor Deus, governados pelo Senhor, para que toda a nossa vida possa ser realmente, cada momento aperfeiçoada diante do Senhor Deus. Para que assim, sem nenhuma vergonha, nós possamos viver diante de Deus, do Senhor Deus. Assim como o Senhor Deus Pai é santo,
Que todo o nosso coração, nosso pensamento, todas as coisas que nós temos em nossa vida, cada momento possa se tornar santo, possa se parecer com o Senhor. Para que assim, quando o Senhor, sem demora, se manifestar, nós possamos estar diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha, Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.